Alianças. Estamos, pastora? Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Ipauçu. Vamos crescer na graça e no conhecimento com o tema da mensagem: alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências. Está escrito no livro de Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve. Então você veio. Agora, ouve. E a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Paizinho querido, Deus que nos ama. Queremos, Senhor, crescer. Queremos lhe conhecer, Jesus, mais e mais. Viver, Senhor, a Tua palavra de modo agradável, Senhor. De modo que lhe agrade em tudo. Por isso, Senhor, eu lhe peço, revela-nos, Senhor. Revela-nos a Tua vontade. Revela-nos o poder, Senhor, da Tua palavra. E nos dá entendimento, Jesus, para que as Tuas promessas se manifestem na vida de Tua igreja, Senhor. Que todos que vieram hoje, Senhor, que estão aqui nesta manhã, ouçam a Tua voz, para que eles tenham vida e vida em abundância. Pois Tu és um Deus de alianças, que já fez conosco esta aliança perpétua. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em Tua casa, ouvindo a Tua verdade, Jesus. Usa-me, Senhor, com o Teu poder e Tua autoridade. Usa-me, Senhor, com os dons do Teu Espírito que estão manifestos em minha vida, Senhor. Com o meu intelecto, com a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Usa, Senhor, as minhas cordas vocais, a minha voz, para anunciar os Teus decretos, Senhor. Para anunciar, Senhor, a verdade, a Tua verdade. E que os Teus filhos, que a partir de agora, Senhor, irão receber esta voz, irão receber esta palavra, compreendam, entendam e vivam, Senhor, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E a Ti glorifiquem, Senhor, por amar a verdade e por viverem nela. Obrigado, Senhor Deus, por mais este culto, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em Teus átrios, Senhor,
para receber a tua paz, para receber o teu poder. E mais um dia, Senhor, sermos acariciados por Ti, sermos tratados por Ti, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres selados com o Espírito da promessa, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, homens e mulheres chamados por Jesus de meus amados. Nós sabemos que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é Deus de alianças, e é Ele quem estabeleceu as alianças com o homem aqui nesta terra. A aliança que Deus fez com Abraão, por exemplo, estava consequentemente também dizendo respeito à família de Abraão. Então, quando Deus chama Abraão, aquilo que Deus estava fazendo com Abraão era para que Abraão passasse também a sua descendência, a sua família. Então, quando Deus nos chama para a sua aliança, para aprendermos a respeito daquilo que Ele mesmo promete, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, nós temos que entender que o que o Senhor está nos passando está também disponível para a nossa descendência. Está também disponível para a nossa família. Por isso é crucial, sabe? É muito importante nós entendermos a importância de se ensinar. Por isso nós somos um ministério que valoriza o ensino. Nós somos um ministério que valoriza isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é a vontade do Senhor. Que todos os seus filhos aprendam com Ele. Que todos os seus filhos ouçam a verdade para que possam ensinar a verdade. Como eu posso ensinar meus filhos a verdade se eu não aprendi a verdade? Então, para que eu aprenda a verdade, é necessário o quê? Eu sentar e ouvir. Por isso a palavra vinde, ouvir. Amém? Então eu venho e ouço os ensinamentos do Senhor para a minha vida, para que eu possa ensinar os meus filhos. Como eu vou ensinar os meus filhos a respeito das importâncias das alianças se eu não conheço a importância delas? Como que eu vou ensinar para os meus filhos a importância de se andar no caminho do Senhor se eu não conheço a importância de se andar no caminho do Senhor? Como que eu vou ensinar as bênçãos de se honrar a aliança com Deus se eu não honro a aliança com Deus? E como eu vou ensinar as consequências? Amém? Se eu não conheço as consequências, porque Deus nos revela. Então, nós temos que entender isso. Que nascido Isaac em determinado tempo, Deus veio a ele. Deus veio a Isaac
e ratificou aquilo que ele havia feito com seu pai Abraão. Então Deus o lembra da aliança feita com seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, posteriormente, depois de Isaac, Deus também se revela a Jacó e ratifica mais uma vez esta aliança. Ele o conscientiza a respeito da aliança que ele havia feito com o seu avô Abraão e com o seu pai Isaac. Em Gênesis 12, 1-3 está escrito: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ali começava a aliança entre Deus e Abraão, que ainda era Abrão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, isso Deus falou para Abraão. Está falando para nós agora, nesta manhã. Como, pastor? Por meio de Cristo. Os da fé são benditos com o crente Abraão. E todas as promessas que Deus fez a Abraão vêm para a nossa vida hoje, por meio de Cristo. Então esta palavra é para mim e para você. Gênesis 26, 2-5 diz: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Isaac. Amém? Então Deus veio para Abraão, disse com Abraão, conversou com Abraão, fez ali a aliança com Abraão e apresentou os termos e as promessas. O termo, condição: sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Tem muito crente, amado, que quer ficar na parentela. Eu tenho que dizer isso aqui e explicar para você. Honrar parentela, honrar família, não é ficar enraizado nos costumes da família. Ok? Costumes da parentela, amados, não vai trazer bênção de Deus para a nossa vida se estes costumes da parentela não for honrar a aliança. O honrar a aliança, amados, nós já sabemos o que é. Então eu preciso tomar cuidado, porque Abraão vivia numa família totalmente idólatra que não agradava a Deus. E ali as promessas de Deus não iriam se cumprir na vida de Abraão. Se ele continuasse vivendo do jeito que ele estava ali, enraizado com a sua família, aquilo que Deus tinha para Abraão não iria chegar. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que Deus diz? Sai do meio da tua parentela. Ele não disse assim: olha, briga com a tua parentela, tá? Arma aí uma discussão aí e fica de cara virada com a tua família e sai daí. Ele disse isso? Não, ele disse: sai do meio da tua parentela. Ou seja, a sua família será sempre a tua família, mas sai do meio dela. E aí então eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Então ali ele faz aliança com Abrão. Amém? Aí nasce Isaac. E aí Deus então aparece a Isaac. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha que tremendo isso. Uma aliança passando para a geração seguinte. Aleluia.
multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, olha, amados, a importância de obedecer. Se Abraão tivesse desobedecido, ele tinha vindo a Isaac? Tinha? Tinha, amados? Por quê? Porque ia ser aliança quebrada. Aliança quebrada Deus não honra. E a descendência perece, viu? A descendência padece. Então aqui Deus honrou a aliança porque Abraão obedeceu. Ele honrou. Amém? Então, a gente vê muita família destruída, a gente vê muita descendência destruída hoje. Por quê? A resposta é uma só, amados: não se honra a aliança com Deus. Não vamos colocar aqui a questão de perdição ou de salvação, vamos colocar a questão de aliança com Deus, porque muitas famílias estão sendo destruídas sendo famílias eleitas de Deus. Amém? Então, é povo de Deus sendo destruído nessa terra. Por quê? Porque não sabe honrar a aliança, não sabe obedecer aquilo que Deus estabelece. Então, Deus diz para Isaac: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Glória a Deus. Gênesis 28, 13 e 14 diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Deus está falando com Jacó. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós sabemos que de Jacó saíram o quê? As 12 tribos de Israel. Aleluia, Jesus. Então é responsabilidade, amados, de quem? Dos pais passarem para seus filhos a aliança que eles têm com Deus. Então, como que eu passo para os meus filhos uma aliança? Eu tenho que honrar ela, eu tenho que estar nela. Eu não posso ensinar, amém, aquilo que eu não vivo. Então, primeiro eu preciso aprender a honrar. Primeiro eu preciso aprender a respeitar. Primeiro eu preciso ser exemplo com a minha vida. A minha vida tem que ser exemplo, porque a graça de Deus, amados, o testemunho maior é o viver. Então nós evangelizamos as pessoas com o nosso modo de viver, não com palavras. Se precisar falar, a gente fala. Porque não adianta eu falar e não viver aquilo que eu estou falando. Então primeiro eu preciso aprender a viver. E quando eu vivo aquilo, então pronto. Se eu abrir a minha boca para falar, ninguém pode contestar. Porque eles vão ver em mim que de fato eu vivo aquilo que eu estou dizendo. Quem está entendendo, diga amém. Então nós, pais da graça de Deus, temos o dever, a obrigação, sim, de honrar a aliança com Deus e ensinar aos nossos filhos a respeito desta aliança. Em Êxodo 2:24 está escrito assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olha como Deus é maravilhoso, igreja. Deus é tremendo. Deus, ele fez a aliança com Abraão. Abraão honrou a aliança. Ele obedeceu aos estatutos. Deus ratificou
a aliança que Isaac já havia aprendido de seu pai. Abraão já havia ensinado o seu filho a respeito do seu Deus. Já havia ensinado a respeito desta aliança, a qual ele honrava, obedecia e andava com Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. Depois, Isaac passa isso a Jacó, ensina para Jacó, e Deus vem, ratifica com Isaac, ratifica com Jacó, e diz: olha, eu tenho aliança com vocês. Aleluia. E se passaram, amados, mais de 400 anos. Tem pessoas que não dão a mínima para filhos, para netos, para bisnetos. Dão importância carnal. Sabe o que é importância carnal? Faz de tudo. Só não faz o que precisa, que é ensinar a aliança com Deus. Porque 400 anos depois, amados, foi na linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Deus se lembrou da promessa. E viu a descendência gemendo. Ouça o que Deus está dizendo. Deus viu a descendência de Abraão gemendo no Egito. E a Bíblia diz: ouvindo Deus o seu gemido, quem era? O povo de Deus que estava como escravo no Egito. Aleluia. Deus havia feito aliança com Abraão e disse: olha, sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. Mas não era para sofrer. Não era para trabalhar de escravo para Faraó. Nosso Deus é Deus de paz, é Deus de amor, é Deus de promessas. E estava lá o povo como escravo. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E o que ele fez? Levantou um libertador e enviou ao Egito para resgatar o seu povo das mãos de Faraó. Por causa do que, meus amados irmãos? Por causa da aliança que Abraão honrou. Por causa da aliança que Abraão obedeceu. Aleluia. Então entenda, nossa descendência vai estar guardada por Deus quando eu e você aprendermos a obedecer a aliança. Ensinar aos nossos filhos sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o qual é Jesus Cristo. Quem está entendendo isso, diga amém, pode aplaudir o Senhor. Amados, os filhos, os nossos filhos, devem conhecer, têm que conhecer os benefícios desta aliança, amém? Mas também têm que conhecer as consequências da quebra. Quando se quebra um contrato feito entre pessoas aqui nesta terra, as pessoas já ficam preocupadas com as consequências, sim ou não? Por quê, pastor? Porque pode haver multa para pagar. Uma quebra de aliança pode trazer multa. Opa, tem uma multinha aqui, vamos pagar aqui, porque quebrou o contrato. Sim ou não? Pode sujar o nome, não é? Não se honra algum compromisso, pode se sujar o nome. Pode haver perda material, pode haver dano moral, pode haver processo judicial, pode haver discórdia, irmão, pode haver discussão, pode haver briga, pode acabar na cadeia. Quando se há quebra de alianças, quando se há quebra de contratos, sim ou não? Agora você tenta imaginar aí no teu lugar quando você quebra aliança com Deus. Está tentando? Sim ou não? Sim. Então o pensamento do cristão moderno hoje, infelizmente, amados, é este. Está no telão, pastor? Não? Não se deve temer nada com Deus. Não, Deus é amor. Esse é o pensamento errado do cristão.
Olha, você não tem que temer. Deus é amor. Deus é perdão. Deus é misericordioso. Deus é bom. E tudo isso aqui é verdade. Mas o cristão, ele fica só nesse pensamento. E isso é errado. Por quê? Porque o que nós já sabemos, que o nosso Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus, ele não muda. Então, como ele não muda, nós sabemos que ele é amor, que ele é perdão, que ele é misericordioso, que ele é bom, mas ele é justo, faz justiça e é rigoroso em sua aliança. E a igreja diga amém. Então, da mesma forma que nós temos a bênção, quando nós fidelizamos a aliança com Deus, quando nós honramos a aliança com Deus, nós temos também a consequência, o preço alto, quando nós quebramos a aliança. Quem está entendendo, diga amém. Em Gálatas 6:7, olha o que o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis. Tem muito crente vivendo enganado. Tem muito crente vivendo enganado porque não sabe desta verdade, pensa que Deus, mudou, pensa que Deus é diferente, e por não conhecer, por não acreditar que é o mesmo Deus que está relatado ali na Bíblia Sagrada, do começo ao fim, pensa que pode fazer o que quer. E olha o que a Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também. Amados, Deus honra a aliança conosco à risca. Aí quando um líder vem, quando o pastor vem e cobra compromisso da igreja com a igreja, tem crente que não gosta. Mas por que o líder cobra? Porque o líder entende o que é ter uma aliança com Deus. Um líder da graça de Deus entende quão séria é esta palavra que nós pregamos e vivemos. E o líder não quer ver consequências na vida de eleitos. O líder quer o quê? Ver as promessas de Deus cumpridas na vida dos eleitos. Estão entendendo, amados? Então, a Bíblia Sagrada, ela relata vários exemplos de homens que não levaram a sério a aliança com Deus. Nós temos a Bíblia como exemplo. Amém? Nós vemos hoje na vida de filhos de Deus isso acontecendo, sim. Mas nós não vamos aqui falar. Nós vamos falar do que já está relatado. Nós vamos falar do que já está na Bíblia. Porque não honraram a aliança com Deus, pagaram um preço muito alto e trouxeram para as suas vidas sérias consequências. Por exemplo, começa em Adão, o primeiro homem da face da terra. Quebrou ou honrou a aliança com Deus? Quebrou. Uma das maiores consequências qual foi? O pecado chegou até onde? Até nós. Quebrou lá no Éden a aliança. Olha a consequência disso, chegou até nós. Com Deus não se brinca, amado. De Deus não se zomba. Então, e Adão era quem? Era o primeiro espírito criado, feito por Deus ali para morar nessa terra. O filho eleito que estava lá já em espírito, criado por Deus, que recebeu carne aqui para viver aqui. Esse era Adão. Você pensa, amado, eu fico imaginando, você acha que Adão era qualquer um no céu? Assim como nós, filhos, Adão era qualquer filho. Por que ele foi escolhido como primeiro para vir aqui? Isso é um particular meu. Amém? Isso não tem na Bíblia, mas é um particular meu, porque eu nas minhas orações, eu viajo com Deus. Amém? E eu sei, amados, hoje pela revelação, que Deus, Ele tem os seus métodos. Ele é Deus, Ele é soberano. Então o que foi que escolheu Deus a enviar Adão como o primeiro homem nessa terra? O que foi, pastor? Eu não sei, mas alguma coisa teve. Ele falou:
vou colocar aqui você e vou te chamar de Adão. E você vai habitar lá na terra. E o segundo espírito, que foi Eva? Estão entendendo? Ao meu ver, eram espíritos que Deus amava sobremaneira, porque foram os primeiros amados. Eu não posso descartar essa hipótese. Não posso descartar. E Deus colocou para habitar onde? No Éden, no jardim que Ele criou especialmente para eles. Aleluia. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus. Amém. Manda o sono embora. Adão quebrou a aliança com Deus. Aleluia. Por que ele quebrou a aliança com Deus? Tem uma razão. Sabe por qual razão? Porque ele não foi homem suficiente dentro da sua casa. Porque na casa que falta homem, amado, não se tem aliança com Deus. Por quê, pastor? Porque é Deus quem estabeleceu a aliança. Deus colocou o homem como cabeça. Não adianta querer inverter o papel, que não vai dar certo. E aí quando eu digo o homem como cabeça, é como cabeça espiritual, primeiro. E as demais coisas serão acrescentadas. Agora tem homem que pensa que, não, eu tenho que ser cabeça, eu tenho que acertar tudo aqui na minha casa, arrumar tudo aqui. Tem mesmo. Amém? Tem que pagar todas as contas? Tem mesmo. Só que primeiro, para você poder fazer tudo isso, você tem que se colocar como cabeça espiritual na tua casa. Porque se você não for cabeça espiritual na tua casa, meu amado, nada disso vai acontecer. Tua mulher vai estar sempre tendo que trabalhar para te ajudar nas tuas finanças. Receba aí, homem da graça de Deus. Você não vai ser o provedor dentro da sua casa, porque você vai ter sempre que precisar da sua esposa para te ajudar. Você nunca vai conseguir colocar a tua casa em ordem, porque você não é espiritual. Você não permite que o Senhor seja cabeça em você, para que você seja o pastor do teu lar. Adão, amado, não foi homem suficiente, por isso que Eva foi lá e pecou. Porque se ele tivesse sido homem com H, com perdão aqui da expressão, Eva não tinha pecado. Se ele fosse homem com H, ele tinha cumprido aquilo que Deus ordenou para ele. Deus não falou nada para Eva, Deus falou para Adão. Quem está entendendo, diga amém. Então, o homem que abre mão da sua responsabilidade espiritual dentro do lar é um Adão da vida. É frouxo. E Deus não quer isso. Porque para que eu e você, homens, sejamos de fato os nossos pastores no lar, nós dependemos do Senhor Jesus. E quando eu entendo essa dependência, então eu me humilho diante dos seus pés e peço aquilo que eu necessito. Eu reconheço as minhas debilidades, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas deficiências e peço para o Senhor que Ele me fortaleça. Aí então eu entro na posição. Estão entendendo? Então, Eva, amados, ela se entregou à oferta do diabo porque faltou homem na sua casa. Amém? Então, hoje, nós, homens da graça de Deus, nós não vamos colocar culpa em nossas mulheres, tá? A partir de hoje. Não quero ouvir um homem aqui reclamando das suas esposas. E os homens digam amém. Digam amém mais firme. Pastor, o que é isso? É a Bíblia. Tu é homem, tu está sendo alimentado pela palavra da graça de Deus para colocar ordem na tua casa por meio de Cristo. Então a tua mulher, amado, é responsabilidade tua. E se ela errar, se ela falhar, é culpa tua. Não é dela.
E muito menos do diabo. Porque no Éden foi isso, né? Adão, a mulher que tu me deste. Eva, foi a serpente que me enganou. Vamos parar com isso. Amém? A Bíblia está sendo aqui destrinchada, revelada para mim e para você. Então você, homem, tem que ter responsabilidade espiritual dentro da tua casa. Você, homem, tem que ser o cabeça do teu lar. E é Jesus quem te dá esse poder e essa graça. E você que recebe, diga amém. Amém. Então, Adão quebrou a aliança. Teve as consequências. Então, olha o peso, amados. Olha o peso que tem um homem não assumir a sua condição dentro do lar. Olha o peso que tem, amados. Você pensa que Deus brinca de ser Deus? Eu sei que Ele não brinca. Amados, eu temo e tremo todos os dias da minha vida. Sou falho e pecador. Mas eu temo e tremo. Porque eu sei o Deus o qual estou servindo. Eu conheço o Deus o qual estou servindo. E dele não se zomba. Abraão, amado, não quebrou a aliança com Deus, mas ele arranhou a aliança com Deus. Por que, pastor, que ele arranhou a aliança com Deus? Porque ele não foi homem suficiente dentro do lar. Olha, amados, as consequências de não ser homem dentro do lar. De se deixar, sabe, mulheres influenciar. Nada contra as mulheres. Mas as mulheres da graça de Deus sabem o que elas são dentro da graça de Deus. Estão entendendo? São ajudadoras, são auxiliadoras, são submissas aos seus maridos, são virtuosas, são pedras preciosas para os seus maridos, seus filhos, a sua casa, o seu lar e para os demais que os rodeiam. Amém? E as mulheres digam amém. Então Abraão arranhou a aliança, por quê? Porque ele não foi cabeça do lar e ele deu ouvidos à sua esposa Sara. Ele quis adiantar a promessa de Deus, pastora. Ele deu ouvidos à esposa. Então, vai lá e se deita com a minha serva. Que eu não te dou filhos mesmo. Então vai lá e se deita com ela. Para que a promessa de Deus se cumpra. E Abraão, muito bobão. É mesmo, né, minha esposa? Quantos maridos tem, amados, que dizem, é mesmo, né, minha esposa? Concordam com tudo que a esposa fala. Não estou dizendo que Deus não usa a boca da esposa para dar orientação. Deus usa. Só que eu preciso saber quando é que Deus está usando a boca dela. Porque não é sempre. Não é sempre. Está entendendo? Amém? Como consequência desse arranhão na aliança, o que aconteceu, igreja? Começou uma guerra, que essa guerra vai até os dias de hoje. Sabe com quem? Entre os árabes e os judeus. Sabe quem foi Ismael? É o pai dos árabes. Ismael foi o filho da escrava que Abraão teve. E Isaac, filho da promessa. Isaac e Ismael. Em Isaac veio a nação judaica, os judeus, e em Ismael veio quem? Os árabes. Que se matam até hoje, irmão. Está entendendo? Você está entendendo o que dá, sabe, querer fazer as coisas a seu modo e não no modo de Deus? Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então assim, Saul, Sansão, sabe, Sansão, que vergonha.
Sabe, Davi, um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu, claro, mas ele quebrou a aliança com Deus. Teve a consequência na vida dele e na sua descendência também. Zedequias, que nós estudamos aqui, Jeremias 11, 1-8 está escrito assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Eu estou aqui trazendo para você as palavras desta aliança. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança. Então aqui hoje não vai ser maldito, amém? Porque Deus, ele quebrou toda a maldição na cruz do Calvário. Ok? Então Deus não vai chamar ninguém aqui hoje de maldito. Deus não chama mais. Mas ele diz assim: olha, infeliz vai ser o homem que não atentar para as palavras dessa aliança, porque vai pagar um preço caro. Amém? Isso cabe aqui. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Está achando que Deus é assim para qualquer um que fala: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus? Você está achando que é assim? Não é. Não é. Deus é Deus do seu povo, que salva todo o seu povo, mas se manifesta na vida de quem? Daqueles que lhe dão ouvidos. Amém? Naqueles que são filhos, mas não dão ouvidos, ele não tem, sabe, prazer nisso. Não tem. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, a terra prometida, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. E como Deus disse, amados, como Deus disse: me ouve, me ouve, me ouve, me ouve. Eu estou falando, 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 eu estou falando. Me ouve, me ouve, me ouve, me ouve. Mas o povo endurecia o coração e o povo não queria saber de ouvir a voz de Deus. O povo não estava nem aí com a voz de Deus e pereceu. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Então, olha, amados, para ouvir a voz de Deus, o que tem que fazer? Tem que inclinar o ouvido. Porque escutar, um monte escuta. Agora, ouvir é diferente. O ouvir não é escutar. O ouvir é inclinar o ouvido, é dar o ouvido a Deus. Amém? E dizer: fala, Senhor, que eu estou te ouvindo. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Amado, aquele que reluta com a vontade de Deus, ele está vivendo segundo o seu coração maligno, seu coração carnal. Amém? Porque nós sabemos que o mal está na carne. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança. Deus queria isso? Mas Deus é Deus de promessas, Deus que cumpre, Deus que honra aquilo que ele diz. Então ele fez cair sobre eles todas as ameaças. E olha que ele falou, hein? Como Deus falou. E o povo não quis ouvir. O povo não quis dar ouvidos. O povo continuou andando na dureza do seu coração maligno, a qual caíram, e fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então, na dispensação da graça, de fato, amados, ninguém vai ser chamado por Deus de maldito. Mas os termos nós já estamos conhecendo desta aliança. Amém? Nós estamos conhecendo, Deus está revelando. Então, todo mundo quer receber bênçãos, né? Todo mundo se anima com palavras de bênção.
né? O culto parece que fica até mais leve. O culto fica mais solto. Eu digo isso porque eu prego para a glória do Senhor e eu sinto. Amém? Eu sinto aqui o que eu estou pregando. Então eu sei como a palavra está sendo recebida. Então quando é um culto com palavras só de bênção, amado, como é que, sabe? Nossa, a igreja parece que quer pular, quer voar, quer dançar. Aí Deus vem e fala, viu, então, mas é assim. Aí começa a dar sono. Aí parece que não está interessante. Parece que, sabe, não, isso aí não me interessa. Amado, vamos despertar. Vamos despertar para a voz do Senhor. Amém? Porque Ele está falando aqui conosco, comigo e com você. Então, que esta palavra traga o poder de Deus para a nossa vida. E as bênçãos de Deus, não as consequências de quebra de aliança. Aplauda ao Senhor. Aleluia. São poucos os que querem fazer a sua parte dentro da aliança. São poucos os que querem, sabe, honrar, viver conforme Deus ordena. A maioria, irmão, quer viver a sua maneira. A maioria do povo de Deus quer viver a seu modo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe. Chega a ser engraçado, irmão, com todo o respeito aqui. Porque depois a gente vê quebrar a cara. Depois a gente vê, sabe, o fim que levou. A gente vê que de Deus não se zomba. Então acha que está, sabe, fazendo alguma coisa ali com o homem. Ele não sabe que é direto com Deus. E ainda diz, olha Deus, olha, me abençoa Deus. Aí Deus, você quer que eu te abençoe? Então volta lá e acerta o que você tem que acertar, porque desse jeito eu não te abençoo. Não tem como fazer a coisa certa, irmão, do jeito errado, viu? A coisa certa tem que ser feita do jeito certo. Isso eu tenho aprendido, tenho vivido e tenho recebido o resultado de Deus para a minha vida. Querer fazer a coisa certa do jeito errado, pronto, pode esperar a consequência, porque vai vir. Amém? Aleluia, aleluia. Vai pagar caro, tá? Então, quando não se dá ouvidos a Deus, você tem uma vida problemática. Você olha para a vida da pessoa, você já vê, né? Se ela anda segundo o próprio coração, ela certamente já quebrou a aliança com Deus, porque andar segundo o próprio coração não é obedecer a aliança, não é honrar a aliança. Então, a vida dela vai ser cheia de problemas. Jeremias 11:10-11 diz assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Olha o que Deus diz. Ele já sabia que os seus filhos, que o seu povo ia clamar, e ele disse, não, eu não vou ouvir eles. Então tem oração, amado, de muito povo, de muitos filhos de Deus, que não passa do teto. Eu tenho que dizer isso. Por quê, pastor? Mas é a graça. Então é a graça, mas tem regra. Se eu não me enquadro nas regras da graça de Deus, amado, Deus olha para mim e fala, viu, não tem como eu cumprir minha palavra na tua vida. Então, no versículo 10 aqui, ele diz assim, olha, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram ele após outros deuses para o servir. Então hoje, sabe, as pessoas, muitos filhos de Deus, muitos crentes, não estão aí servindo outros deuses santinhos. Amém? Vamos dizer assim, porque uma das primeiras coisas que o crente faz é limpar os santinhos da casa, né? Uma das primeiras coisas que eles fazem é dar o fim lá nas imagens de escultura. Amém, glória a Deus por isso, porque tem que ser feito. Mas hoje, né, se nós trouxermos essa palavra para os dias de hoje, nós podemos ver que tem muito crente dando ouvido a outras pessoas.
O que é dar ouvido a outras pessoas? É ouvir o que outras pessoas falam e dar um crédito ao que essas pessoas falam. E essas pessoas tomam o lugar de Deus. Olha como é sério isso, igreja. É muito sério. Sabe? Eu ouvir de alguma pessoa que não tem nem aliança com Deus. Amém? A pessoa não tem aliança com Deus. A pessoa não sabe o que é honrar a aliança com Deus. A pessoa não tem compromisso com Deus e ainda quer orientar alguém. Quer falar alguma coisa para alguém. E aí o crente vai lá e... É mesmo, né? É mesmo, né? E dá ouvidos. Então o que Deus está dizendo aqui? Que eu e você, nós temos que dar ouvidos a Ele. E somente a Ele. Amém? Se a bênção não acontece, irmão, não é o diabo que está impedindo, tá? É Deus. Coloca isso no teu coração hoje. É Deus que está impedindo e não é o diabo. Por quê? Porque Deus tem os seus desígnios, tem os seus propósitos, e entre um deles pode ser a quebra de aliança. A pessoa está ouvindo, está ali escutando e não está obedecendo. Aliança com Deus é coisa séria. Diga, aliança com Deus é coisa séria. Aí pode ser que alguém ouça, amém, esta mensagem, que alguém ouça esta palavra e diga assim, mas está falando aí só do antigo pacto. Está usando textos só do antigo pacto. Porque sempre tem um que diz, pastor. Até às vezes alguém que está nos ouvindo aí de longe. Então, para você que talvez já falou isso, vamos ler em Hebreus o que o nosso apóstolo Paulo disse. Paulinho, nosso irmão, amém? O apóstolo da graça de Deus. Aquele que o Senhor escolheu para revelar a sua graça, a qual hoje nós estamos firmados e estamos aqui como imitadores. Tende cuidado. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Quem está aqui lhe falando em nome do Senhor nesta manhã? Não recuseis o que fala. Quem está aqui lhe falando em nome do Senhor Jesus? O pastor. Então, amado, tende cuidado. Não recuseis. Eu não estou aqui falando mentiras. Eu não estou aqui enganando você. Eu não estou aqui, usando de artimanhas para segurar você, para prender você, para iludir você. Eu estou aqui falando o que Deus manda eu lhe dizer. Então tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então eu estou aqui advertindo em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus conforme a sua vontade, não a minha. Então aquele cuja voz abalou então a terra agora, porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, olha o reino que você recebeu, é inabalável, então a sua vida tem que ser de que forma? Inabalável. Retenhamos a lei. A graça? Então o que você tem que reter para a tua vida? A graça, o viver na graça, o compromisso com a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, amado.
E como que eu sirvo a Deus de modo agradável? Fazendo o que eu quero com a aliança. É isso? Quer servir a Deus de modo agradável? Não. É servir a Deus com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus... Então, se alguém ainda, tem dúvidas a respeito, do Deus dos dois pactos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, está aqui, ó. É o mesmo Deus que é fogo consumidor. Aqueles que creem, digam amém. Jó 35:13 diz assim, olha: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Tem muitos que gritam para Deus. Tem muitos, mas muitos que estão gritando para Deus. Mas se a aliança está quebrada, irmão, se não há o compromisso com Ele, para Ele são gritos vazios. É a Bíblia. Então, só gritos vazios Deus não ouvirá. Então, a aliança com Deus é as alianças que Deus nos coloca entre nós que devem ser honradas, para que Ele possa ouvir os nossos gritos. Estão entendendo? Então, quando eu aprendo a honrar a aliança, quando eu aprendo a obedecer, quando eu aprendo a colocar Deus em primeiro lugar, sobre tudo e sobre todos, então eu posso gritar. Agora, se o meu coração está dividido, se o meu coração ainda não aprendeu a honrar a aliança com Deus, se o meu coração, as minhas atitudes não aprenderam ainda a dar o melhor para Deus, é grito vazio. Porque Deus sonda o nosso coração, Ele vê o que está no nosso íntimo. Então Ele vê se de fato eu estou vivendo para Ele ou não. Ele vê se de fato eu estou honrando a aliança ou não. Amém, igreja? Salmos 66:16 diz: vinde, ouve todos vós que temeis a Deus. Então quem vem, quem ouve? Quem teme a Deus. Quem não teme fica onde? Fica em casa, fica em qualquer outro lugar, menos aqui. Amém? Porque não teme a Deus, não tem o compromisso para honrar a Deus. Então ele diz: e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. É aqui, é na casa do Senhor. Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus. Então os que temem a Deus, no dia do encontro estão aqui. No dia da reunião dos santos estão aqui. Glória a Deus por isso. Quando você ouve, quando você entende que honrar a aliança está relacionado ao temor ao Senhor, amados, você quer mais e mais honrar. Então honrar a aliança está relacionado ao temor de Deus. Quem não honra a aliança não tem temor de Deus. Quem não honra os compromissos com a igreja não teme a Deus. Pode até falar que teme a Deus, mas Deus olha e fala assim: viu, você está falando que você me teme, mas eu estou vendo que você não me honra. Então você está falando da boca para fora. É os teus lábios que estão me honrando, mas o teu coração não. Quem está entendendo? Diga amém. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça. Isso aqui não é a graça de Deus, é a graça, aparência, tá? Beleza. E vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Entendeu o versículo? Então, enganosa é o que? É a aparência. Está bem arrumada, né? Está bem maquiada, está bem bonita. Isso para Deus não vale nada. Para Deus isso não vale nada, tá? Nós, povo da graça de Deus, nós elogiamos as nossas esposas que se cuidam, amém? Porque isso faz bem para tudo. Faz bem para a alma, faz bem para o relacionamento, faz bem para si mesmas. E Deus quer isso. Mas, amado, para Deus isso não conta nada. Deus quer o quê?
Um coração que teme a Ele. Um coração que honra a aliança em tudo. Essa será louvada, amado. Essa vai ser exaltada por Deus. Depois não adianta falar, Deus, os anos estão se passando, nada está acontecendo. Deus sabe da tua vida com Ele. Você está honrando Ele? Você está honrando a aliança? Então Deus observa a postura, Deus observa a conduta, as atitudes, os pensamentos, e não a aparência visual. Amém? Então Deus aprova a beleza de caráter, a vida espiritual aliançada e honrada. Isso Deus aprova. Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É o Senhor quem endireita as nossas veredas, igreja. Então, permita que Ele lhe ajude. Seja humilde, não seja orgulhoso. Como eu disse aqui já hoje, não seja orgulhoso. Seja humilde. Reconheça aquilo que você não consegue, aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não está ainda conseguindo. Permita que Ele lhe ajude. Se abra para o Senhor nisso. Fala, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, então me ajuda. E às vezes, se você ouvir algo de alguém, amado, saiba que é Deus lhe incomodando para isso mesmo, não lhe criticando. Amém? Não lhe apontando, pelo contrário. Porque Deus quer que nos aperfeiçoemos a cada dia nele. Em Provérbios 28:13 está escrito assim: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Não é esse texto, pastora. Não é esse texto. Jeremias 3:25. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então, olha, deitemo-nos em nossa vergonha e cobramo-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor. Reconhecer o erro é louvável diante de Deus. Reconhecer que está se errando é louvável diante de Deus. Isso se chama arrependimento. Agora, aquele que erra e continua errando e com o coração duro e acha que ainda Deus está o aprovando, amado, isso é atraso de vida. Então, nós, Igreja Santa do Senhor, temos que dar ouvidos a Deus. Porque quando é que se peca, pastor? Quando não se dá ouvidos ao Senhor. Quando não dou ouvidos a Deus, eu peco. E mediante a este fato há uma pergunta que tem que ficar para o povo de Deus. O que precisa acontecer para o povo de Deus dar ouvidos a Ele? Vou além. O que mais tem que acontecer para o povo de Deus dar ouvidos a Ele? Porque há tempos Ele vem falando, há tempos Ele vem dizendo, há tempos Ele vem ensinando. Consertou, pastor, o texto? Por favor. O que encobre as suas transgressões? Esse é o texto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Nossa, amados, olha que palavra séria essa. Olha que palavra séria. E depois quer prosperar. Como é que vai prosperar se está encobrindo transgressão? Como é que vai prosperar se não reconhece que está errando? Se está tocando a vida com o erro, com o pecado, com aquilo que desagrada ao Senhor. Não adianta. Se está alimentando pecado, se está alimentando transgressão, Deus diz, olha, jamais você vai prosperar. O que encobre as suas jamais prosperará. Mas o que confessa, é o que eu disse, a humildade, o deixar o orgulho, deixar a soberba e reconhecer que depende de Deus, que precisa da ajuda de Deus e reconhece que aquilo está fazendo errado. Amados, às vezes Deus traz o erro à luz. Ouça isso. Deus sempre vai trazer erros dentro do meio do seu povo à luz. Dentro da igreja de Jesus não vai caminhar pecado.
Ouça isso. Não vai caminhar erros. Não vai. E Deus tem trazido à luz já muitos erros do povo dentro da sua obra. E Ele tem falado já há muito tempo a respeito desses erros. Eu não preciso aqui ficar rasgando estes erros, porque todos aqui são inteligentes. Todos aqui sabem que para nós um pingo é letra. E Deus vem falando a respeito destes erros que estão dentro da sua obra e que não podem mais continuar. Filhos que estão alimentando o pecado. Filhos que estão adorando a Deus com mãos sujas, eu tenho que dizer. E estão dizendo que as mãos estão limpas, não estão. Então Deus quer limpar as nossas mãos, igreja. E você diga amém. O que é limpar as nossas mãos? É que eu e você reconheça o nosso erro. Que eu e você reconheça onde estamos errando para com Ele. E deixe isso de uma vez por todas. Você é morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em você. E você foi gerado para viver em santidade, não em pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, pecado que você está alimentando e levado adiante, você sabe que Deus reprova, amado, porque você tem o Espírito Santo e eu não preciso aqui ficar falando. Então você sabe, você tem que deixar. Você tem que deixar. E aí então, amado, você vai prosperar. Você vai prosperar. E tem que deixar como? Com arrependimento diante do Senhor. Porque o que as confessa e deixa, alcançará o perdão. Alcançará a misericórdia do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos entrar agora num texto forte da palavra de Deus para entendermos consequências de quebra de aliança. Amém? Josué 7, versículo 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. O que são as coisas condenadas? Aquilo que Deus reprova. Deus reprovou, amado, é condenado por Deus. Então não adianta eu querer falar, não, é só um pouquinho, mas é só uma vezinha. Deus reprova, é condenado. E aí depois quer que Deus abençoa. Não tem como negociar com Deus, irmão. Vou dizer uma coisa para você. Aquilo que você faz ou fizer na sua vida que você não puder contar para ninguém, não faça. Entendeu? Aquilo que você fizer na sua vida e não puder revelar para outros, não faça. Porque Deus não está nisso e Deus está chamando isso de condenado. Amém? É sim, sim, não, não, amado. É sim, sim, não, não. O que passa disso é de quem? É do maligno. Então não viva com segredos na sua vida. Não viva com negócios ilícitos na sua vida. Não penda o teu coração para coisas ilícitas. Nós vamos ver na palavra. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, um homem, filho de Carme, filho de Zabde, olha a importância da descendência, amado. Sabe? Por que a Bíblia fala tanto isso? Filho não sei de quem, filho não sei de quem, filho não sei de quem. Por quê? Porque tem uma linhagem. Então em nós começa uma linhagem. Em nós começa a linhagem, amados. Quem é o Vinícius? É o filho do Emílio. Aí o filho do Vinícius. Quem é o filho? É o filho do Vinícius, que era filho do Emílio. Estão entendendo?
Então teu filho vai ser conhecido como filho de você. É conhecido. Ah, lá é o filho do fulano. É o filho do cicrano. E na Bíblia Sagrada é isso. Então é a Bíblia Sagrada que ensina isso. Filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera. Da tribo de Judá. Da onde descendeu quem? Jesus. De uma tribo eleita, de um povo eleito. Tomou das coisas condenadas. Então esse Acã, esse abençoado, nosso irmão, tomou das coisas, daquilo que Deus disse que estava condenado e não era para pegar. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então olha, um homem no povo de Deus quebrou a aliança em secreto. Ele quebrou sem ninguém saber. E Deus disse: prevaricaram os filhos de Israel por causa de um. 3 milhões. Deus diz: prevaricaram por causa de um. Porque não era para fazer. Não era. Era a ordem de Deus. Não pegue das coisas condenadas. Não quero que pegue. Está lembrado de Adão? Adão, não come dessa árvore. Então você sabe, e eu sei hoje, como eu tenho que viver em aliança com Deus. Mas tem muito crente que é teimoso. Tem muito crente que é turrão. Tem muito crente que é cabeça dura. E vai e faz conforme quer fazer. E eu vou dizer para você, todo o povo perece. A família inteira perece. A igreja perece. E aí o errado é sempre o pastor. O culpado é sempre o pastor, porque o pastor fala duro. O pastor Amado, com Deus não tem brincadeira, não. Com Deus não se brinca. Eu não estou aqui brincando de evangelho nem de igreja. Josué 7, 2 e 4 a 11 diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, povo inimigo. Amém? Povo inimigo. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens da nação de Israel, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Amado, o povo de Deus é para vencer nessa vida. Só que muitos perdem. Nós temos que ser realistas. Por que muitos perdem? Porque entram nesse caso aqui que nós estamos lendo. Esses 3.000 homens que foram lá, amados, era para vencer lá aquele povo de Ai lá. Fugiram correndo diante dos seus inimigos. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Deus permite as derrotas, amado, como consequência de desobediência. O povo não obedece. E olha que ele fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Chega uma hora que ele diz: então tá, vou permitir uma derrota aí. E sofrem todos a consequência. Não pense você que vai ser só naquele, não. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra. Josué é o líder. Josué sabia que a guerra ali, a batalha já estava vencida, porque era o Senhor quem garantia. E aí ele vê uma derrota. Ele vê os soldados mortos. E ele diz: o que aconteceu? Ele se prostra, ele busca o Senhor, rasga suas vestes, se prostra em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele
e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Esse era o costume dos judeus ali para mostrar arrependimento, para mostrar humilhação diante do Senhor. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Aí começam as reclamações, né? Aí começa a reclamar. É como o povo lá quando sai do Egito. Seria melhor a gente ter morrido lá no Egito, porque lá pelo menos tinha água, tinha comida. Nunca tá bom. Deus requer santidade e confiança nele e não tá bom. Por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Olha. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Perdeu. Perdeu, playboy. Ministro Marcelo. Perdeu, playboy. Não adianta agora chorar. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aí estava até colocando o nome de Deus, né? Como quem diz assim: eu sirvo a ti. Eu sirvo a ti e agora vão zombar de mim. Eu vou ser envergonhado. Eu vou ser humilhado diante de toda a terra. Quer ouvir a resposta de Deus? Está aí. Então, disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Então tem muito crente, amado, sabe? Chorando para Deus. E Deus está dizendo assim: viu, por que você está chorando? Vai acertar a tua casa. Vai endireitar a tua vida. Coloca a tua casa em ordem, depois você vem chorar para mim. É mais ou menos isso aqui, amado. Josué estava lá chorando. Mas Josué aqui tem uma diferença, ele não sabia do pecado. Está entendendo? Josué estava aqui de inocente. Mas olha, para Josué, Deus diz: levanta-te. Por quê? Estás prostrado assim sobre o rosto. Aí ele diz: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Olha que coisa séria. E isso aqui Deus está falando de um homem, viu? No meio de 3 milhões. Você pensa que Deus não vê? Você pensa que Deus não está vendo? Ele vê tudo. Aleluia. Esse homem, amados, trouxe consequência para todo o povo de Israel. Esse Acã, do povo de Deus, eleito de Deus, trouxe desgraça para todo o povo de Deus. Porque não honrou a aliança. Porque quebrou a aliança. Amém? Josué 7, 12 a 13 diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio. Tem muito povo de Deus achando que vai vencer na vida. Se não eliminar do vosso meio as coisas condenadas, não vai vencer na vida. Amém? A regra é clara.
Deus está dizendo ali: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, ó igreja. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Então assim, eu posso até continuar dizendo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso continuar dizendo: em tudo eu sou mais que vencedor. Eu posso continuar dizendo, mas eu vou ser tudo isso? Eis a questão. Eis a questão. Eu serei tudo isso quando? Quando na minha vida não haver mais nada condenado pelo Senhor. Quando na minha vida, amados, houver somente aquilo que Deus aprova e diz sim e amém. Sim e amém. Então não há vitória se permanecer na vida aquilo que Deus abomina. Eu sei que Deus abomina e continuo levando, continuo empurrando aquilo que Ele diz: olha, eu reprovo. Deus não convive com erro, amado. Deus não convive com pecado. Ele habita em nós, no nosso espírito. Sim, amém e glória a Deus. Somos salvos por meio de Jesus Cristo. Recebemos já a salvação para a vida eterna. Mas e agora? A minha vida aqui. É isso que Ele quer que eu me preocupe. E tem muito crente que não está nem aí. Está ouvindo Deus falar. Amado, culto de casamento. Tem casal aqui dessa igreja que não vem. Foge da igreja quando Deus começa a falar sobre casamento. Por quê? Me diga, pastora, por quê? Porque não quer honrar a aliança com Deus. Porque acha que o modo que está vivendo está certo. Não. Ninguém pode falar do meu casamento. Tem consequências sérias se não quer dar ouvidos para Deus. Não há vitória, amados, se continuar vivendo do jeito que quer. Não há vitória se não tirar da sua vida aquilo que Deus condena, aquilo que Deus chama de erro, aquilo que Deus chama de pecado. Josué 7, 14 a 20. Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. Deus traz à luz o erro. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Deus revela. Deus revela, amado. Aquele que for achado com a coisa condenada, amado, dentro de 3 milhões, tá? Deus mostrou para aquele que estava como líder. E estava com compromisso com Deus. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Olha a consequência. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Violar a aliança, amado, é fazer loucura. Quebrar a aliança é fazer loucura. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel. Vem cá, todo o povo, toda a igreja. Vem, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Era a tribo da qual pertencia Acã. Acã era da tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi. Era o seu filho, era o filho de Zabdi que tinha roubado. Filho de Zera, da tribo de Judá. Então estava ali a linhagem, a descendência. Então disse Josué a Acã. Olha, amado, o amor de Deus manifesto, viu? Josué não chamou de ladrão. Amém? Não chamou de nada. Josué falou: filho meu. Aleluia. Filho na fé, não é? Filho na fé. Então, olha, filho meu, dá glória ao Senhor. Como que diz, dá glória ao Senhor, você vai morrer queimado agora.
É muito sério isso, igreja. Dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Acã se arrependeu aqui? Claro que não. Uma pessoa quando se arrepende, amado, não precisa ser revelado o erro dele para ele se arrepender, não. Uma pessoa quando de coração se arrepende diante do Senhor, não é necessário o pecado ser revelado. Acã aqui contou tudo para Josué, por quê? Porque Deus colocou ele na frente de todo mundo e falou: pode falar, porque é eu que estou te revelando. Então não teve arrependimento no coração dele. Porque quando há arrependimento, amado, a pessoa cai em si, sem Deus precisar revelar, sem Deus precisar trazer à luz. Está entendendo? Então, há pessoas que confessam o pecado porque o Senhor revela, porque o Senhor traz à luz, mas não se arrepende. E aí é toda a diferença. Vai morrer queimado. Porque se Acã vai lá e rouba, entenda, vai lá e pega a coisa condenada, e está lá orando ao Senhor, porque o povo de Judá, amado, o povo de Israel orava todo dia a Deus. Amém? Se ele estivesse lá orando lá, com o coração sincero, ele ia falar: puxa, eu errei. Senhor, me perdoa. Eu vou devolver isso aqui. Ninguém está sabendo, eu vou devolver. Me perdoa, Senhor. Amado, a relação nossa, ela é individual com Deus. Ok? Só que aqui é um coletivo. Nós estamos aqui como um. Então, como é que nós estamos aqui como um? Se um ou outro não está com o coração totalmente sincero ao Senhor e está com coisas contaminadas na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito complexo. Amém? E sério. Então, o povo de Deus perdeu a guerra. E Acã sabia por que tinha perdido. E ele ficou quietinho. Então Acã estava vendo lá o povo perecer. Acã viu o povo ser derrotado, o povo ser morto. E ele sabia por quê e não falou nada. Josué 7, 21 a 25. Quando vi entre Acã falando para Josué, olha a cara de pau desse abençoado. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Cara de pau. Tem muito crente assim hoje. Tá aí cobiçando tudo, sabe? Vivendo com coisa contaminada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. É o pensamento errado dos crentes aí do século 21. Deus é amor. Deus é perdão. Deus me ama. Ele não pode fazer nada comigo. Ele tem que me respeitar. Irreverentes, negligentes, desobedientes, traidores. Então, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas,
e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Uma família inteira extinta da face da terra. Exterminada da face da terra. Então, o que nós entendemos com isso, amados? Que hoje há capas babilônicas no meio do povo de Deus. Nós entendemos que há filhos de Deus querendo para si aquilo que Deus condena, praticando coisas que Deus condena. Há filhos de Deus, amados, hoje bebendo, fumando, fazendo sexo antes do casamento. Isso é quebra de aliança séria com Deus. Isso é tocar no que é condenado pelo Senhor. Estão fazendo sexo antes da bênção do Senhor. Estão escondendo capas babilônicas dentro das suas casas. Filhos de Deus que mentem, estão caluniando, estão trazendo para si o que é ilícito. Filhos que estão aí burlando leis e achando que estão fazendo a coisa certa, estão sonegando, estão subornando, estão algumas pessoas guardando mágoas de outras. Isso, amados, é o que Deus chama de condenado. Isso é o que Deus chama de capa babilônica. E uma família pode ser inteira destruída pelo Senhor por causa de uma capa babilônica. E isso nós devemos entender. E a igreja diga amém. Todos conhecem aqui a parábola do filho pródigo. Amém? Você sabe que esse menino, esse moço relatado na Bíblia, ele só deu razão para o pai dele no momento em que ele desejou comer a comida de porcos. Sim ou não? Ele estava vivendo a sua vidinha, amados, no bem bom, tranquilinho, por si mesmo. E quando acaba tudo na vida dele, ele deseja comer a comida de porcos, ele deu razão para o pai dele. Porque até então ele era o dono da razão. Podia falar o que quisesse para ele, entrava por um, saía pelo outro. Nós estamos aqui neste mundo em peregrinação para viver conforme o que Deus diz. E a igreja diga amém. E nós devemos honrar as alianças. Nós devemos honrar as alianças. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Você sabe que há muitos crentes, mas muitos crentes que vivem assim, sem liberar perdão e querem dar a Deus? É o que mais tem dentro da obra de Deus, sabia? É o que mais tem, é o que mais Deus revela. Pessoas de coração duro, que não perdoam e ainda ficam desejando o mal, sabe? Esperando ver acontecer o mal. São como Acã. São pessoas como Acã. Não há sinceridade no coração. Escondem, amém, o mal e se apresentam como santinhos. Se apresentam como os melhores da face da terra, pastor. Mas Deus está olhando, Deus está vendo e Deus está dizendo, viu? Nem essa tua oferta eu recebo. Nem essa tua oferta eu recebo. Vai primeiro lá acertar lá com o teu irmão. Vai lá. Mas não pede porque alguém te falou, vai lá e pede perdão. Porque tem casos, amados, que, sabe, a situação
Deus cria a situação, né? Às vezes a pessoa fica esperando. Não, Deus vai criar a situação que eu vou pedir perdão. E aí a situação está ali, aí a pessoa vê que... Aí chega, porque aí fica todo mundo esperando, né? Agora ele vai pedir perdão, né? Aí você me perdoa. Aí Deus olha e fala, viu, isso não valeu. Porque isso aí foi arranjado e não é do jeito que eu quero. Eu quero ver sinceridade aí no teu coração. Amém? Amém. 1 de Pedro 5, 5 e 6 diz assim: rogo igualmente aos jovens. Onde estão os jovens? Amém. Glória a Deus. Jovens, irmão Carlos. Somos jovens em Cristo. Sede submissos aos que são mais velhos. Amém? Então você é mais jovem. Não interessa se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 4 anos. É mais jovem? Sede submisso. Outro sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Glória a Deus. Romanos 12, 18, está escrito assim: se possível, olha que tremendo, amados, a palavra do Senhor. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, por que a Bíblia diz isso? Porque assim, da minha parte, eu ando e vivo em paz com todos. Para a glória do Senhor, hoje, né, com o aprendizado da palavra do Senhor, com a graça manifesta na minha vida, eu ando e vivo em paz com todos, sabendo que alguns não querem ter essa paz comigo. Tranquilo, o problema não é meu. Se muitos não entendem o que é viver a palavra de Deus, eu estou em paz e continuo em paz. Amém? Estão entendendo o que diz a palavra? Então, se possível, dependendo de você, em paz. Se a pessoa vem com a bandeirinha branca, de trégua, de paz, amém, glória a Deus. Eu estou em paz com você. Eu não estou em guerra com você. Por quê? Eu não quebro alianças estabelecidas com Deus. Eu não quebro, irmão. Eu não quebro aliança estabelecida com Deus. Muitos quebram comigo, quebram com a minha família, quebram com a minha esposa, mas eu não quebro. Eu não quebro. Eu sou fiel às alianças. Sou maduro para falar aquilo que tem que falar e para ouvir aquilo que tem que ouvir. Por isso aqueles que andam comigo também têm que ser assim, maduros. Porque a palavra da graça nos torna maduros. Amém? Então quem anda na verdade, quem é verdadeiro assim como eu, como a minha esposa, como esse altar que prega a verdade, se identifica comigo, se identifica com esse lugar. E com a palavra de Deus, claro. Existem pais divorciados, nós sabemos disso, que precisam pedir perdão para os seus filhos, igreja. Amém? Amém. Por quê, pastor? Porque estes filhos estão dentro de uma quebra de aliança. E eles precisam receber o perdão dos pais para que eles sejam curados das consequências desta quebra de aliança. E não importa a idade que eles tenham. Às vezes a gente fala filhos, né? Imaginamos crianças, não? Filhos já adultos precisam ser, sabe? Receber o pedido de perdão dos pais. Porque numa ignorância, numa falta de conhecimento, quebraram a aliança e os filhos receberam também a consequência desta quebra. Nós temos que saber que existem, aleluia,
Aleluia, Jesus. Vou mais longe. Pessoas que quebraram a aliança do casamento, elas devem pedir perdão para os seus líderes espirituais. Elas devem pedir perdão para a sua igreja. Porque muitas pessoas, quando se divorciam, pensam que a vida é delas e que elas podem fazer o que bem entendem. Mas nós sabemos que a vida espiritual é um conjunto, não é individual. Então, para aqueles que foram para o divórcio, se divorciaram, eles devem o perdão, porque Acã achou que estava certo, que não tinha problema nenhum, e não mostrou arrependimento. Pelo contrário, ele mostrou dureza de coração. E morreu queimado juntamente com a sua família e com tudo que pertencia a ele. Hoje, nós estamos no pacto da graça de Deus, sabendo que Deus tem melhores e superiores promessas para nós. E Deus quer que isso se cumpra na nossa vida. Então, amado, a liberação de perdão abre os céus quando é feito sinceramente. Não de boca para fora, só para cumprir tabela, para cumprir etiqueta. Não. Quando é feito de todo o coração, os céus se abrem porque Deus se agrada. Nós sabemos que há filhos que precisam pedir perdão para os seus pais. E não importa também a idade desses filhos. Se eles têm os seus pais ainda vivos, eles precisam pedir perdão. Sabe? E pedir perdão, amado, não é dar um abraço. Tem que dizer isso aqui. Dar um abraço é um abraço. Dar um beijo é dar um beijo. Pedir perdão, amado, é olhar nos olhos e dizer: Pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Por isso e por isso. Daquilo que eu sei que eu quebrei com Deus. Daquilo que eu sei que eu não honrei a Deus com a minha vida. E você olha para um pastor, para um homem que fez exatamente isso quando Deus me ensinou. Filhos, sabe que quando em rebeldia desrespeitam seus pais, precisam pedir perdão. Alguns que talvez saíram de casa em algum tempo, em determinada época, e se ajuntaram aí com más companhias. Filhos que engravidaram fora do casamento. Filhos que se casaram contra a vontade dos pais. Estes filhos precisam pedir perdão para os seus pais. Pessoas que um dia prejudicaram alguém. Pessoas que um dia não honraram a sua palavra com alguém. Pessoas que não honraram a sua aliança com alguém. Precisam pedir perdão. Precisam do perdão de Deus para que os céus se abram, para que o tempo de seca acabe e que venha a chuva. Porque nosso Deus é Deus de restauração. Nosso Deus é Deus de perdão, Deus de misericórdias. Nosso Deus é bom. Mas Ele age conforme a sua instrução. Aquilo que Ele nos orienta. E hoje, neste momento, o Senhor está nos orientando. O Senhor está nos instruindo. E nós vamos aqui agora, eu vou encerrar com Deuteronômio 4, 30 e 31. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Então, os dias difíceis, amém? O aperto, a
angústia. Então eu me voltar de todo o meu coração, arrependido pelos erros, revelando ao Senhor os erros e pedindo ajuda, Ele lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Eu declaro em nome de Jesus que esta igreja não será de pessoas destruídas, de vidas destruídas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esta igreja não será de famílias destruídas, e sim de famílias fortes, de famílias unidas, de famílias que honram a aliança com teu Deus, de famílias que são de fato uma bênção para Deus. Sê tu uma bênção. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã. Glórias a Deus!